Boa noite, queridos irmãos, queridos amigos. Sejam todos bem-vindos a esse encontro dessa sexta-feira. E eu espero que vocês estejam bem. Eu espero que, apesar de todo o desafio que se configura nessa travessia maravilhosa, desafiadora, eu espero que, apesar disso, vocês estejam contando com uma rede de apoio, uma rede de amigos, uma rede de orações, uma rede de abraços virtuais e de afeto. Estamos sendo chamados para grandes aprendizados. São inúmeros aprendizados que o momento nos traz. Mas talvez o maior deles seja que nós possamos sutilizar a nossa capacidade de amar, a nossa capacidade de perceber, a nossa capacidade de recepcionar o outro sem que necessariamente estejamos presencialmente ao lado. Olha que coisa linda. Eu não posso estar com vocês, mas eu posso amá-los a si mesmo. Eu posso não dividir o mesmo espaço físico com minha família, mas eu posso estar em oração com ela. E posso também estar auxiliando fraternalmente no que for necessário. Esse é o momento da gente perceber o afeto, o amor, a caridade, a união, a fraternidade e a solidariedade, mesmo que não estejamos presencialmente. É um grande convite à sutilização desses aspectos. Então, eu espero encontrar vocês bem, regulados, no sentido de, no dia em que não está muito bem, consiga usar os recursos que vocês têm, que é a oração, a meditação, o relaxamento, a fé, para que volte a sentir o vigor espiritual pulsando na mente e no corpo de vocês. Então, hoje nós vamos conversar sobre um assunto muito interessante. Hoje, a parábola de hoje é a do filho pródigo. Um homem tinha 2 filhos. Segundo Huberto Rodin, um grande teólogo, um grande filósofo, que a gente sempre traz aqui nos nossos bate-papos, segundo ele, essa é a rainha das parábolas, extremamente complexa, extremamente difícil de ter um entendimento profundo, o entendimento que Jesus quis nos passar. A moral de Jesus é uma moral perfeita. Não existe nenhuma possibilidade de falha na moral do Cristo. Nós é que às vezes não entendemos. E nessa parábola, para que possamos compreender, é preciso que deixemos de lado algumas crenças, alguns condicionamentos, algumas limitações na forma de pensar e na forma de compreender a espiritualidade, compreender a obediência, compreender a rendição diante do Senhor. E nisso a gente vai ter uma grande diferença entre a visão oriental de rendição e a visão ocidental de rendição. Então, nessa parábola, nós vamos pensar um pouco sobre o que significa obedecer a Deus e o que significa se render através de um processo transformador pela experiência da vida. Então, a parábola do filho pródigo fala, como diz a palavra pródigo aqui, o gastador, o perdulário, aquele filho que esbanjou tudo o que lhe foi dado. Um homem tinha 2 filhos. Esse pai que tinha 2 filhos chegou para o filho mais velho e disse: filho, tu hoje vais trabalhar na minha vinha. Aí o filho respondeu: não quero, mas se arrependeu. Naquele momento, rapidamente, ele pensou que deveria obedecer o pai. Afinal, provavelmente ele queria o reconhecimento de que é o primogênito, de que é um bom filho,
que tem uma herança. E foi, mesmo sem querer, foi trabalhar na vinha. O pai deu a mesma ordem para o filho mais novo. Filho, tu hoje vais trabalhar na vinha. E o filho disse, eu vou, mas não foi. Na parábola do filho pródigo, esse filho mais novo clama ao seu pai que lhe dê o que lhe é de direito na herança. Pede ao pai, literalmente, que divida o patrimônio entre ele e o irmão e que lhe dê logo adiantada a parte que lhe cabe. E o pai faz isso. O pai dá a parte da herança para ele e ele toma a sua parte e cai no mundo. Vai para um lugar bem distante, gasta todo o seu dinheiro com prostitutas, com bebida, com farra. Vai conhecer o mundo, se diverte bastante. O pai não colocou ninguém atrás para saber notícias, não impediu que ele fosse, não retrucou, deixou o filho ir. E ele foi. O filho mais velho permaneceu com o pai cuidando da fazenda. Esse filho mais novo, depois que fez tudo o que queria, gastou tudo o que tinha, ficou sem dinheiro algum. Completamente perdulário, completamente esbanjador, farrista, como a gente sabe, conhece. E aí veio uma enorme fome, uma enorme miséria nesse local onde esse jovem estava vivendo a sua vida. E ele começou a passar necessidade. Tanta foi essa necessidade, porque já não tinha mais dinheiro nenhum, que ele se viu obrigado a se empregar na fazenda de um senhor daquela região. E foi trabalhar como empregado dessa fazenda. Nessa fazenda ele conheceu a fome, ele conheceu a miséria, porque esse senhor era um senhor mau, não era um bom administrador, não era um bom senhor, não era um bom empregador, visava apenas o que lhe era de direito. Os empregados dessa fazenda sofriam muito, inclusive passavam fome. Esse jovem um dia estava tão faminto que ficou observando os porcos daquela fazenda onde ele foi trabalhar para cuidar desses porcos, os porcos se alimentarem. Os porcos tinham alimento, mas ele em particular não tinha. Estava faminto. E essa necessidade fez com que ele fizesse grandes reflexões sobre a diferença do senhor, aquele senhor mau, um péssimo administrador, um péssimo empregador, e o seu pai. E lembrou-se que quando trabalhava na fazenda do seu pai, existia fartura, porque o seu pai não era só bom com ele e com o irmão. O seu pai era um bom empregador para todos os funcionários da fazenda. Era um homem justo, era um homem honesto. Ali, esse jovem começou a estabelecer diferenças entre bem e mal, bom e mal. E talvez ele precisasse disso. Nesse exato momento, vamos fazer uma pausa para entender que isso tudo é uma grandíssima metáfora que o Cristo utilizou, porque para que nós pudéssemos entender naquele tempo o seu ensinamento, ele precisava trazer notícias do cotidiano, a vida do dia a dia, para que, exemplificando com essa rotina, nós pudéssemos compreender. Então, se fizermos agora uma comparação, o bom Senhor, que era o pai desse jovem, podemos compará-lo ao nosso Pai Celestial, que é justo, generosíssimo, honestíssimo, absolutamente bom. E o Senhor mau representa o desvio no nosso caminho. Representa as nossas escolhas que ainda estão permeadas de sombra, pela nossa ignorância, pelo nosso desconhecimento.
Olha a profundidade do ensinamento do mestre. Esse jovem, diante de tanta miséria, depois de ter consumido toda a sua herança, depois de ter gasto todo o seu patrimônio que lhe foi herdado em vida, reconhece o quão ingênuo e desagradável e ingrato ele foi com seu pai, um bom senhor, com seu pai. Vamos pensar em algo maior. E vendo que ali não lhe cabia mais, porque não era um bom lugar, porque no seu despertar, no seu arrependimento, no seu reconhecimento de que ele já havia estabelecido uma relação de diferença entre o que é bom e o que é mal, ele resolve voltar para casa, arrependidíssimo. E vai durante todo o percurso de volta para a fazenda do seu pai, decidido a pedir perdão e dizer: Pai, eu errei, eu fui ingrato, eu não mereço ser chamado do teu filho. Quantas vezes nós nos equivocamos? Quantas vezes a nossa fé, que ora a gente achava que era tão consistente, e porque nós nos sentimos ameaçados, entristecidos e às vezes até injustiçados, a nossa fé desaba e a gente questiona: mas por que eu? Por que comigo? E depois que a gente entende o aprendizado, a gente diz: me perdoa, meu pai. Oh, meu pai, me perdoa, eu não tinha entendido que assim seria melhor para mim. Então, é mais ou menos isso que acontece com o filho mais jovem. E ele volta para a fazenda do pai completamente rendido a esse aprendizado. Olha, rendição ao aprendizado. Ele não supôs, ele fez uma escolha, porque ele conheceu as sombras, ele conheceu a noite, a escuridão da sua vida, para poder identificar a beleza da luz, da claridade. E quando ele volta para pedir perdão ao seu pai, o pai, surpreendentemente, depois de muito tempo sem ter notícias desse filho, o recebe de braços abertos, festejando com a alma o retorno do seu filho, que estava perdido como uma ovelha que se perde do rebanho, mas que volta completamente transformado pela sua experiência e pelo reconhecimento de que agora ele sabe identificar o bem do mal. E esse pai abraça, choroso, esse jovem, e esse jovem diz para o pai: perdoa-me, meu pai, por favor, eu não mereço ser chamado do teu filho. E o pai abraça, chama uns empregados e diz: vamos sacrificar hoje um animal, teremos uma grande festa para celebrar o retorno do meu filho, que estava perdido, mas voltou ao rebanho. O filho mais velho, que estava trabalhando na fazenda nesse momento, retorna para a casa e encontra o seu irmão mais novo sendo recepcionado alegremente pelo seu pai. E isso lhe causa uma grande indignação, porque ele se sente injustiçado e diz ao pai: isso não é justo, meu pai. Ele foi embora com toda a parte que cabia a ele da herança, nunca lhe deu notícias nenhuma, gastou tudo e voltou feito um mendigo com roupas rasgadas, em estado deplorável. O senhor veste roupas limpas, manda sacrificar um animal para fazer uma grande festa, quando eu, o teu filho mais velho, que sequer nunca saí do teu lado, e que sempre estive ao teu lado, honrando tuas ordens, absolutamente obediente a tu. Tu nunca sacrificaste um bezerro para que eu comemorasse com meus amigos, para que eu comemorasse a minha obediência ao Senhor. E para ele o Senhor está fazendo isso? E o pai olha para esse filho mais velho e diz: filho, tudo que eu tenho é teu. Teu irmão estava perdido e regressou à casa. Isso é motivo de festejo.
porque ele voltou à casa do pai. Olha que profundidade. O irmão mais velho não foi, mas ficou frustrado. Ele apenas obedeceu cegamente, mas não foi buscar o seu próprio caminho. Ele estava obediente ao pai, porque ele também tinha interesses de ter o reconhecimento e o retorno por essa obediência. Voltamos a pensar que esse pai não é o pai biológico, é o pai universal. Estamos falando aqui de Deus agora. Esse pai que viu o filho sair do caminho, como muitos de nós saímos inúmeras vezes, e que não julgou e que não impediu, porque dá o livre-arbítrio. E que, da mesma forma amorosa e sábia, recebe esse filho de volta, com os braços abertos e diz: tu estavas perdido, mas você, meu filho, está de volta à casa do Pai. Esse Pai é a misericórdia do nosso Pai, é a misericórdia de Deus. É a representação do nosso Pai maior. Ele não quer do filho, ele não quer de nós. Deus não espera de nós obediência. Nós aprendemos isso, nos ensinaram isso. Mas ele não quer obediência, ele quer rendição. Ele quer que nas experiências da vida possamos fazer escolhas e possamos nos transformar através dessas escolhas. Esse pai ama tanto o filho que partiu, quanto o filho que ficou, da mesma forma. Não faz nenhuma diferença. Mas o filho que ficou do seu lado, ele só era obediente. Mas ele não queria aquela vida para ele. Ele se privou de sair e de experimentar e de conhecer o caminho das sombras para valorizar a luz. Ele ficou por obediência, não foi por amor, foi por interesse. Interesse em ter resguardado o seu patrimônio que lhe era devido. Interesse em ter o reconhecimento desse pai, em dizer: você é um bom filho. Mas de fato, o que ele fez por ele mesmo? Que tipo de vida ele se ofereceu, estando trancado numa fazenda onde ele não estava feliz? E onde ele não queria fazer as coisas, mas fazia por obrigação. Deus não espera de nós obrigação. Deus espera transformação. E a transformação vem pela experiência. Uma forma da gente compreender isso é saindo um pouco de uma visão mais católica, né? Assim, mais fechada no sentido de que é a relação pai e filho, mas a gente compreender uma visão mais oriental. Na Bhagavad Gita, tem um momento em que Arjuna questiona Krishna. Discípulo faz uma pergunta para o mestre. E essa pergunta tem muito a ver com essa parábola que nós estamos conversando hoje. Essa pergunta é mais ou menos em torno de: o que é que importa, meu mestre Krishna? O que é que eu preciso fazer para me iluminar? Como eu devo saber que eu estou no meu caminho, no meu Dharma? Como eu devo saber que isso é o que eu preciso fazer? E Krishna responde linda e simplesmente numa frase: Arjuna, mais vale você realizar imperfeitamente as suas tarefas do Dharma do que realizar perfeitamente as tarefas do Dharma do outro. Resumindo, Arjuna, muito mais importa você tentar viver a sua vida e realizar as suas ações da forma que você consegue, mas suas ações na sua vida, do que você se exigisse realizar as ações do outro, viver a vida do outro. É mais ou menos isso que acontece. O jovem o filho mais jovem, ele vai viver a vida dele. E ele se afasta do seu pai. Às vezes a gente se afasta do nosso pai. Nós temos vários paralelos para fazer aí.
Em toda a tradição espiritual, grandes mestres saíram cedo das suas casas, dos seus núcleos familiares. Nós vemos isso na vida de Moisés, nós vemos isso na vida de Siddhartha Gautama, o Buda, nós vemos isso na vida do próprio Cristo, que saiu de casa cedo para viver a sua jornada espiritual. O que quer dizer que não se espera, Deus não espera a obediência da gente. Deus espera transformação, transmutação. Espera que foquemos no nosso caminho. E para isso precisamos desenvolver a capacidade de questionar. Essa é a vida que eu quero ter? Eu estou feliz estando assim como eu estou? Eu quero estar nesse trabalho? Eu quero estar com esses pensamentos que às vezes chegam e me invadem e me causam tanta turbulência? Eu estou feliz? Eu estou satisfeito? São alguns questionamentos. Quando a gente lê um pouco sobre a vida de Buda, a gente vai compreender que grandes mestres tiveram escolhas. Aliás, o próprio Cristo levou um tempo sumido que ninguém sabe o que ele fez. Alguns dizem que ele andou na Índia com grandes sadhus, mestres espirituais, aprendendo a filosofia védica. Eu acredito nisso. Mas provavelmente ele teve grandes experiências, porque ele precisava identificar o seu caminho. Ele não ficou do lado de José e de Maria a vida toda. Ele foi descobrir o seu Dharma. E quando ele retorna aos 30, ele já estava consciente da sua jornada espiritual. Ele estava ciente do quinhão, da parte que lhe cabia nessa história da vida. Da mesma forma, Siddhartha Gautama teve uma vida mundana, uma vida de príncipe, uma vida normal até os 18 anos, nascido e criado em castelo de inverno, castelo de verão, com muitas meninas lindas, com muita fartura e abundância de comida. Uma vida normal, uma vida opulenta. Ele conheceu a fartura, ele conheceu tudo isso antes de sentir um verdadeiro chamado. E então, quando ele recebeu esse chamado e ele aceita esse chamado através de um questionamento, através de uma infelicidade, de uma frustração, ele não entendia a causa do sofrimento, a causa da morte, a causa da velhice, a causa da miséria. Ele tinha essas reflexões pulsantes dentro e ele queria compreender. Ele sai em peregrinação e vai buscar sua iluminação, bem distante do castelo do Pai. O que nós estamos aqui conversando sobre a parábola do filho pródigo, nós definitivamente precisamos entender que não existe regra. A regra é, você pode até em algum momento experimentar a sombra da sua ignorância. Nós poderemos experimentar a sombra da nossa ignorância, porque nós ignoramos ainda muitas coisas. Somos crianças espirituais. Ainda estamos no nosso processo. Mas nós precisamos sair desse lugar em que achamos em que a obediência vai nos assegurar progresso espiritual. Não é a obediência, é a transformação. E a transformação é legítima. Paulo de Tarso se transformou. E olhe que grande transformação. O próprio André Luiz, que ficou no umbral tanto tempo, e depois, numa metamorfose linda, se abriu numa flor de lótus. E se tornou um espírito tão amado, tão querido, tão bom. Nós precisamos adentrar nas nossas florestas. Nós só precisamos
Nós só conseguiremos acender a nossa luz se temos curiosidade em achar um interruptor. E isso que Deus espera de nós. Ele não espera obediência. Ele espera que possamos ter curiosidade espiritual. E que possamos, mesmo que um dia tenhamos nos afastado da presença dele, ele nunca se afastará da nossa presença. E ele saberá reconhecer esse filho de volta. Porque se voltarmos transformados, se fizermos contato com o amor de Deus em nós, se nos rendermos ao entendimento de que reconhecemos a supremacia divina, é isso. Esse reconhecer a supremacia, esse prostrar-se diante de Deus e dizer assim: tu sabes de tudo, Senhor. Eu era inconsequente, eu estava cega. Perdoa-me, Pai. Mas agora eu enxergo e consigo ver no teu semblante paz. Consigo ver, sentir a tua presença ao meu lado. Consigo sentir o teu amor tocando meu coração. Aí sim, nós experimentaremos a grande transformação cósmica em nós. Então, essa parábola precisa ser digerida. Mas para a gente digerir, a gente tem que abrir a mente. Os próprios apóstolos não entenderam. Não entenderam. Quando Cristo pergunta para eles: então, o que vocês acham sobre o filho mais velho? O que está certo? O filho mais velho, que mesmo sem querer obedeceu ao pai? Ou ao segundo, que não obedeceu? Que disse que ia fazer, mas não foi e fez o que quis. E aí os apóstolos disseram: primeiro, porque obedeceram. E aí Cristo faz uma pregação sobre obediência cega, que não é isso que Deus espera. Que nós não somos mais incapazes, não podemos permitir sermos guiados por cego, cego guiando cego. Que nós precisamos desenvolver muito mais uma curiosidade espiritual, uma vontade transcendente, uma vontade de entender a moral do Cristo, que é uma moral belíssima, impecável, mas que vai exigir da gente que afrouxe algumas crenças, que afrouxe alguns conceitos sobre família, porque nossa família é cósmica. Qual é o grande mérito de se amar somente seus consanguíneos? Que mérito tem em somente se aproximar, ajudar e amar aquele grupinho fechado de irmãos e amigos? Cristo nos ensinou sobre a necessidade de expandir a compaixão, sobre a necessidade de amar, sobre a necessidade de querer bem a todos, a todos. E nós precisamos questionar sobre isso. Não podemos de forma alguma aceitar ficar naquele pensamento fechado, hermeticamente lacrado, quando a verdade nos convida e somente a verdade nos libertará, para uma percepção mais cósmica da realidade da vida. Que nós consigamos ardentemente compreender essa parábola. É a rainha das parábolas, talvez a mais complexa, talvez a que dê mais pano para mangue de divagações, questionamentos e elaborações. E nós precisamos desenvolver a habilidade questionadora. Precisamos questionar. Precisamos pensar, precisamos elaborar e precisamos chegar às nossas conclusões, onde poderemos sentir a presença de Deus, não pelo temor e obediência, mas pelo amor e reverência, pela rendição, pela abnegação e pela vocação em nós de sermos
seus verdadeiros filhos. Que Jesus nos abençoe e que tenhamos paz no nosso coração. Vamos nos preparar para um breve relaxamento e para o nosso atendimento espiritual da noite de hoje. Nos preparemos então para um breve relaxamento e para que possamos iniciar o atendimento espiritual da noite de hoje. Se você se sentir mais confortável deitado, deite-se. Deite-se e relaxe completamente. Pernas, pés, tronco, braços. Descontraia toda a região cervical e relaxe. Se você se sentir mais confortável sentado, sente-se com a coluna alinhada e mantenha as palmas das suas mãos voltadas para cima. Nesse momento, apenas observe a sua presença. Inspirando, expirando. Descontraia-se. Solte cada parte. Relaxe a mandíbula, descontraindo seus músculos faciais. Deixe suas pálpebras pesadas sobre os globos oculares. Descontraia o semblante, relaxando todo o couro cabeludo. E assim, assuma uma postura de abertura e paz, para que nossos amigos espirituais encontrem um espaço, um ambiente interno e externo favorável ao trabalho do dia de hoje. Que através da fluidoterapia, que através das bênçãos que vamos receber desses nossos grandes amigos espirituais, possamos sentir a expressão desse amor, desse afeto, desse carinho ao cuidar de nós. E possamos ser merecedores dessa dádiva. Inspire, expire. Sinta a presença desses amigos espirituais, jorrando sobre nós suas bênçãos, seu cuidado, sua energia, uma energia transformadora, uma energia que estará revigorando todos os nossos sistemas e imunizando o nosso corpo astral, o nosso corpo físico, o nosso corpo mental. Que possamos receber, Senhor, dessas mãos maravilhosas, benditas, muita energia de paz, muita serenidade, fortalecendo nossas convicções espirituais, ampliando nosso entendimento sobre a verdade do nosso querido Cristo de Deus. Que possamos sentir em cada célula do nosso corpo essa energia que entra pelos poros, que entra pelos chakras e que circula por toda a extensão da nossa presença, curando nossas chagas, curando a nossa ignorância, curando nossos medos, curando a ansiedade, curando, Senhor, as nossas dúvidas que causam desesperança em nós. Senhor, que possamos estar abertos, absolutamente disponíveis para essa expressão de amor cósmico, que possamos receber e que possamos saber transformar, multiplicando essa carga benigna, para que nossa bateria esteja recarregada e que possamos ter uma noite feliz, dias prósperos, possamos desfrutar de muita saúde,
muita paz, muita serenidade. Leve a atenção para a sua respiração. Inspire. Expire. Relaxe um pouco mais. Relaxe, abrindo-se para a luz de Deus. Observe o fluxo da sua respiração no centro do seu abdômen. E procure não pensar, apenas sinta a sua presença. Escolha permanecer atento à sua presença. Relaxando completamente. Soltando um pouco mais as tensões dos ombros. Soltando um pouco mais a mandíbula e relaxando as faces. Sentindo o peso do tronco. Mas sentindo também o apoio, a serenidade, a tranquilidade desse momento. Senhor, 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 cuida de nós, tem misericórdia de nós. Tem misericórdia de nós, Senhor. Que possamos desfrutar desse momento, experimentando essa paz, experimentando esse assentamento, experimentando crescer em nós um sentimento de amor, um sentimento de amor por nós mesmos e expandindo esse amor em direção ao outro, em direção ao planeta, em direção a todos que cruzarem o nosso caminho, sejam parentes, sejam amigos, sejam apenas desconhecidos que se aproximaram, afetos e desafetos, porque o amor deve ser distribuído indiscriminadamente. E precisamos primeiro experimentar em nós essa pulsação do amor cósmico, o amor incondicional. Quanto mais alargarmos a sensação de conexão com Deus, mais estaremos nos abrindo ao amor ao próximo. Um próximo e um próximo não tão próximo, mas próximo do nosso parentesco espiritual, já que somos todos filhos do mesmo Pai. Que possamos nesse momento sentir essa energia fluindo pelos nossos chakras, desde o primeiro chakra Muladhara, o chakra raiz, na base da coluna, passando pelo segundo chakra, o Swadhisthana, entre a região pubiana e o umbigo. Também passando pelo terceiro chakra, o Manipura, que nós conhecemos como plexo solar. Que nós possamos sentir essa energia fluindo em direção ao cardíaco, ao plexo Anahata, estimulando mais amor, sentindo mais amor, sentindo mais compaixão, mais alegria, serenidade. Que nós possamos perceber também no Vishuddha, no plexo da oralidade, no centro da nossa traqueia. Experimentemos que essa energia flua até o terceiro olho, entre as sobrancelhas, no ajna, e se expanda pelo topo da nossa cabeça, onde está o Sahasrara, a flor de lótus que se abre em 1000 pétalas para receber a energia cósmica, a energia de Deus em nós. E assim,
sentindo que somos verdadeiramente tomados pelo amor de Deus, que vai permeando cada centímetro do nosso corpo e revitalizando cada centro energético, indo em direção também à parte periférica do nosso corpo e no centro, no eixo, pulsando em luz, que possamos experimentar a grandiosidade do amor de Deus em cada célula, em cada átomo, em cada órgão, em cada sistema do nosso corpo. E assim recebemos, agradecemos e desfrutamos plenamente dessa energia maravilhosa. E podemos encerrar o nosso encontro dessa noite com o coração absolutamente tomado pela gratidão e dizendo: Om Shanti, muita paz. Que louvado seja o nosso Senhor Jesus, o Cristo. Namastê.